O que sua marca anda falando por aí? Eu sou Renata Tutimei, estrategista de marcas apaixonantes, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que pouca gente fala. Sua marca tem voz? Ou ela só anda balbuciando por aí? E eu sou Antônio Kainan, especialista em identidade visual e pesquisa de marca. E a gente vai conversar exatamente sobre essas nuances que um tom de voz, né, uma identidade verbal pode ter. E, gente, é o nosso piloto, tá? Nosso primeiro episódio. Então a gente vai ler muita coisa, a gente vai voltar muita coisa. Não se preocupa. Qualquer confusão é mera coincidência. Fica atento que a gente hoje vai colocar o branding para falar de verdade. Talvez você já tenha se deparado com uma situação de não saber se você está sendo ouvido pelo seu público. E muitas vezes isso acontece porque não há um tom adequado, você não está alinhado com a conexão certa através do tom da tua marca. Muitas empresas, né, Antônio, que tem lá um perfil no Instagram super descolado, super divertido. Quando você vai entrar em contato no WhatsApp ou em outro canal de vendas, eles são super formais e super duros e frios. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Teve um hotel aqui por perto que eu quis ir passear com meu filho e tal, e falava de aventura, as redes sociais super divertidas, instigantes, motivadoras. E quando eu fui para o inbox tentar saber algum assunto, tentar informações, o que é que eles fizeram? Mandaram logo eu ir para o WhatsApp, né? Já é o primeiro erro. Você tem que gerar, né, Antônio, um envolvimento, tem que ter uma Exatamente. condução até você de repente levar para um outro canal e de preferência, né, se manter nesse canal, já que é o primeiro ponto de contato, né? E aí, quando eu chego lá no WhatsApp, eu pergunto, me demoram a responder, e quando respondem, é tal coisa, assim, assim, assado, o pet não pode sair de casa, é tanto, valor é tanto, aí eu, e pode parcelar? Não pode. E pode não sei o quê? Não pode. Veja, totalmente destoante. E também tem o contrário, né? Empresas extremamente corporativas que estão lá mostrando a sua autoridade, querendo trazer credibilidade, e aí o vendedor entra em contato com o cliente e faz: "E aí, meu chapa, bora bater a meta hoje, me ajuda aí". Isso não funciona, isso é um assassinato para tua marca. E aí, Antônio, o que é que você diz sobre isso? Exatamente. É porque o comum é escolher o tom de voz da marca, focando muito na comunicação e atrair o público nesse nível mais superficial, né? E não pense em como o tom de voz pode ser usado de forma estratégica, né? E gerar resultado de fato, né? Então, esse exemplo que tu deu é um exemplo que o tom de voz está desalinhado. Então, nesse primeiro nível de comunicação, você se atrai, mas aí quando vai partir para a parte da conversão de fato, né? Isso não está representado e aí acaba destoando. Destoa, frustra, e eu acabei não fechando. E olha que era um sonho ir para esse lugar, né? Um lugar muito bacana. Então, traduzindo, a voz da marca é quem você é de fato, quem você, como você se comporta, né, Antônio? O tom de voz é o jeito que você se expressa em cada canal. E ele precisa ter essa consistência, não é isso? E ele não pode partir apenas de quem está fazendo o marketing da tua empresa, porque ele precisa partir da essência. Senão vai ter esse desalinhamento e vai gerar essa frustração. É uma coisa que a gente sempre vê com os times das empresas com as quais chegam aqui para a gente é: ah, eu quero fazer uma identidade nova, eu quero. A minha empresa é assim, minha missão é essa, minha visão é essa. Mas muitas vezes o time nem sabe, né? Nem entende os motivos pelos quais esse tom de voz está sendo usado, essa, essa voz, ela representa a marca. Então, quer ver? Pior coisa, você começa a entender que a tua marca não tem o tom certo e que o teu time não te representa, e aí contrata um chatbot, contrata um atendimento automático. E aí responde que nem um robô, né?
Só que, gente, não vai mudar, não vai fazer diferença. Um chatbot ou um humano, eles precisam de dados, de informações que os façam ver essa habilidade de representar a marca. E essa marca, ela é representada através de ativos, ferramentas que o branding proporciona. Não é que precisa criar uma identidade verbal do zero, fazer o rebrand. Às vezes o que precisa é a consistência, né? Então a marca já se identifica com o tom de voz, já tem um jeito de falar, só que é inconsistente. Ela se apresenta de diferentes formas nos diferentes níveis de comunicação. E aí isso vai quebrando a confiança, né? E vai quebrando o que o cliente espera da marca. Então, a gente tem aqui um caso de marca que é bem conhecido e que é muito bacana da gente exemplificar, né? Que é a Toddy. A PepsiCo adquiriu a marca Toddy e manteve a essência da marca em todos os seus produtos, em todo o seu portfólio. Só que a Toddy, ela tem dois produtos para públicos diferentes, que é o Toddy, né, o achocolatado, e o Todinho. Antônio, o que é que você diz sobre isso? Da essência da marca. Então, a Todd ela tem uma essência, mas só que essa essência ela foi destrinchada para criar a marca do Todinho, né? Adaptada, Então, né? adaptada. Isso. Se tem ali um padrão, uma identidade, mas acaba que a identidade verbal ela é personalizada para esses públicos diferentes, né? E Então a personalizar gente. não só para público, né? Para canal também, né, Antônio? Exatamente. Então a gente tem a Todd com uma energia e uma irreverência mais provocador, até mais rebelde, e o Todinho já com esse público mais infantil, já é mais leve, mais divertido, mas tudo pertence ao mesmo DNA da marca. Que a gente já percebe nas duas marcas que é energética, né? Que é viva, que é jovem, que é ativa. Mesmo que em cada uma tenha diferentes formas de comunicar isso, né? É o mesmo fabricante, é a mesma estrutura de marca, mas cada uma fala com seu público de forma perfeita, maravilhosa e apaixonante. Conecta. E é isso que importa, conectar. O Todd, ele quando fala com adolescente, ele vem cheio de brincadeira e reverência. Já e mantendo essa vivacidade, essa ativez, essa energia. Quando você vai para o Todinho, ele continua sendo extremamente energético, ativo, até a escolha da estratégia de produto, ela, o tom de voz ele dita. Porque no Todinho você vê que até brincadeiras vêm atrás da embalagem. E o Toddy também procura fazer ações de interações nos seus produtos. Então veja como a Sim. voz da marca é importante não só para falar, mas também para tomar decisões. E isso é um ponto importante porque a gente não pode confundir consistência com rigidez. Então a gente percebe que existe uma consistência na Todd e a identidade verbal, né, deles, mas não existe essa rigidez, porque existe uma elasticidade da marca. Eles sabem até a marca pode ir ou não pode ir, né? E isso faz com que o público identifique com muito mais clareza, né, esse jeito de comunicar em cada contexto, em cada canal. Traz o reconhecimento que a marca precisa, você conseguir identificar através só de uma narrativa, né? Através de um produto, através de até das cores que vieram através desse tom, dessa personalidade. E aí, isso acontece não só na comunicação, é a gente entender que as pessoas, elas não querem mais só se conectar ou conversar ou serem atendidas ou comprar de marcas que querem só vender. Então, para o negócio, como o Antônio falou lá atrás, isso reverbera no resultado, no ROI. Isso impacta as vendas, a fidelização e a reputação, né? E acaba até impactando até no momento de recrutamento ali, na busca de novos talentos. Então, é se comunicar do jeito certo para esse público certo, né? E mantendo ali o espírito da marca.
Aqui na Tudimei, por exemplo, eu acho bem bacana, porque quando a gente vai fazer, teve até um caso, a gente foi fazer o recrutamento e a gente deixou muito claro todos os pontos, porque para a gente é muito importante que a tratativa seja de igual para igual, né? Que a clareza esteja para ambos os lados. E um recrutado, né, um candidato, ele tinha feito, né, o teste e tudo, e no final eu passei o feedback, não só dizendo que ele não tinha sido escolhido para a vaga, agradecendo para ele a candidatura, a tentativa, e informando para ele alguns pontos que a gente achava que era interessante de melhoria, para que em outros momentos, ou até com outras empresas, ele obtivesse sucesso. E ele rasgou elogios, ficou muito feliz, disse que estava ainda mais, apaixonado pela empresa, ainda mais querendo fazer parte da Tutimi. Então, veja como uma pequena mudança estratégica, dimensional, feita com intencionalidade, muda a percepção de marca, não é verdade? E não é sobre ser Exatamente. empático, não é sobre ser aliás, não é sobre ter simpatia. Cada marca tem o seu jeito. Tem marca aí que tem por DNA falar com mais altivez ou então ser mais agressivo mesmo. E tá tudo bem, né, Antônio? Isso depende muito da intenção da marca, né? Como ela quer ser percebida. E aí isso é em todos os momentos, né? Então, o exemplo que a Renata trouxe do recrutamento é muito da intenção depositada naquela forma de comunicar para ser percebido por aquele stakeholder, né? Por aquele público. E ele se sentir parte daquilo. E é dessa forma, gente, que as marcas acabam se tornando ativos de desejo, confiáveis e lembráveis. E aí o mercado olha para a tua marca e diz: eu quero fazer parte disso, né? Eu quero consumir isso, eu quero ser representado por isso, né? Por que que você acredita que tem marcas que mal lançam produto e já acabam ou ficam filas enormes ali esperando para comprar? Porque as pessoas querem se ver, serem vistas como aquela marca. E o tom de voz ajuda nesse ponto, né? A voz da marca, a personalidade e o tom. E a gente até preparou algumas coisas, né? Que quem escutou até aqui agora vai ver um pouco de como é esse nosso método de construir uma identidade verbal, né? Então a gente tem algumas perguntas essenciais, que é se sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Né? Então a gente começa a personificar essa marca para ver como ela falaria mesmo, como uma pessoa falaria. E aí é mesmo você experimentar. Ah, Isso. minha marca parece com fulano, um personagem de desenho, uma personalidade de negócios ou da própria mídia. Isso já é um começo. E ajuda a tangibilizar, né? E aí você já Sim. começa a ver o humor, né, Antônio? Exatamente. Qual seria o humor, né? Se ela seria mais direta ou mais envolvente. E também pensar em que palavras é mais comum a marca usar e que palavras ela jamais usaria. Então, o nosso processo ele parte daí, né, dessas perguntas iniciais. E, pelo amor de Deus, não é sobre ser, a minha marca é legal, a minha marca é inovadora. Todo mundo hoje em dia quer responder isso. Mas o desafio é ser específico, é ser autêntico, é ser diferenciador. E isso é que torna a marca memorável, né? Se você não souber responder, não se preocupa, a gente pode te ajudar. Porque essa construção da voz, né, da identidade verbal, ela tem que refletir o posicionamento, né? Então ela parte dessa intenção da estratégia de negócio e o tipo de relação e de percepção que você quer construir no mercado. Porque quando a gente vai falar de imagem e percepção de marca, a gente está falando de resultado. Muitas agências, muitas empresas que dizem fazer branding, elas colocam isso como um ponto meio que fantasioso ou utópico, como se o tom de voz, ou a imagem, ou a percepção, ou a personalidade de marca fosse um desenho animado. É assim que eu sinto às vezes. É a construção de um personagem, que na verdade não existe. E aí o que é que acontece no final?
você desenvolveu, pagou caro por uma consultoria, desenvolveu uma estrutura de branding, para no final você não conseguir aplicar. Porque tu não vive aquilo ali dentro da tua empresa. O teu time não reconhece esses elementos, esses argumentos de marca. E aí, para aplicar, é muito mais difícil. Por isso que a gente sempre busca não desenvolver ou não criar do nada uma marca. A gente busca extrair da essência mesmo, da, da pulsação mesmo do DNA da marca. Porque se você contratar uma consultoria nesse sentido e ela não se aprofunda nesse nível estratégico, né? Então ela chega para você uma identidade verbal cheia de regras e aí não vai ter adesão do time, vai virar um manual parado sem utilização nenhuma. Dentro da gaveta, né? Como acontece muitas vezes. Pois é, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso TutiCast. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui meio nervoso ainda tentando se familiarizar, mas se você quiser saber mais sobre esse mundo de marcas apaixonantes, segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram também. Marca Tutimei, manda esse episódio para aquele amigo que você acredita que não consegue se comunicar direito, nem internamente, nem externamente, porque voz e personalidade começa de dentro para fora, né? É sobre isso, é sobre não ser uma bula de remédio, é sobre realmente construir marcas apaixonantes. E aí, se vocês quiserem ver a gente conversando sobre algum tema específico, manda pra gente no direct ou comenta aqui no YouTube. E esse foi o nosso podcast e até a próxima. Até, gente, obrigada.